Boa noite, leitores do Grande Prêmio, assinantes do nosso canal no YouTube. Estou aqui, Pedro Henrique Marum, para mais um GP às 10 nessa quinta-feira. Acho que é meu último antes das férias. Não sei, daqui a pouco a gente vê isso. Vamos falar agora de uma declaração que o Ross Brawn, que é diretor esportivo da Fórmula 1, indicado pelo Liberty Media, aí vocês sabem, com uma carreira ultra vencedora como diretor técnico na Fórmula 1 na Ferrari, na Benetton, com o Schumacher. O Brawn deu uma declaração hoje, num bate-papo no fórum oficial da Fórmula 1, dizendo que a Fórmula E tem corridas muito mansas muito mansas em comparação à Fórmula 1, e que ainda não funciona bem do ponto de vista do espetáculo, do show. Bem, me estranha muito que em pleno 2018, em pleno funcionamento de um novo comando da Fórmula 1, do qual ele faz parte e pelo qual ele foi designado, que é o do Liberty Media, que aliás também é acionista da Fórmula E, a Fórmula 1 e seus chefões, seus caciques, continuem usando das velhas práticas que a Fórmula 1 sempre usou de diminuir as outras categorias e os outros campeonatos, a usar aquela expressão do pináculo do esporte, porque a Fórmula 1 é o pináculo do esporte. Só o pináculo por si só já mostra o quão defasadas e antigas são essas declarações. A palavra pináculo não é só em português que não se usa, em inglês também não se usa muito. É uma coisa bastante antiga e retrógrada dessa forma. O Brawn, eu entendo que tem muita gente que acompanha o esporte a motor, o automobilismo, que pode ter uma resistência à Fórmula E. Os carros não são tão rápidos, as pistas são todas em ruas, no meio das grandes cidades. Você pode não gostar da Fórmula E, mas você não pode não levar em consideração o que ela tem sido e o que ela tem feito. Não estou dizendo aqui que a Fórmula E é maior, é melhor ou vai superar a Fórmula 1. Desde o início, aliás, da categoria, a gente tem falado que isso não vai se passar. Nem é o objetivo da Fórmula E. Seria burro se fosse o objetivo da Fórmula E. Não é, nunca foi e não vai passar a ser. A Fórmula 1 não vai deixar de ser a Fórmula 1. Exatamente por isso a Fórmula 1 não precisa tentar diminuir a Fórmula E, porque a piada fica com ela própria. Nos últimos 2 anos, a Fórmula 1 perdeu patrocínios e parceiras gigantes, como a Allianz, seguradora, como a Hugo Boss, empresa do ramo da moda, como a antiga fornecedora de champanhe, me escapou o nome agora. A Fórmula 1 hoje no pódio bebe Chandon, que nem champanhe é. Tudo isso migrou para a Fórmula E. O pessoal da Hugo Boss, inclusive, que patrocinava a Mercedes, estava na Fórmula 1 desde os anos 70, disse que a Fórmula E é mais sustentável. É lá na Fórmula E onde estão as grandes fábricas hoje, né? A Jaguar, além do próprio grupo Renault, Nissan, Mitsubishi, vai passar a ser a Nissan agora, mas em vez da Renault, mas são os mesmos donos. Tem a BMW, tem a Citroën, vai passar a ter daqui a pouquinho também a Porsche e a Mercedes, além de outras fábricas menores, como a Mahindra, como a Venturi, enfim. Mas tem mais fábricas gigantes do esporte a motor. A McLaren, por exemplo, não tem um carro e uma equipe, mas é ela quem fornece as baterias, era a Williams antes. Então a Fórmula E cresce, ela procura o seu próprio nicho e a sua própria forma de desenvolvimento. A Fórmula 1 não precisa diminuir isso. A Fórmula 1 é a Fórmula 1, vai continuar sendo a Fórmula 1 e ela precisa pensar em como ela pode ser uma Fórmula 1 melhor dentro do novo comando que é do Liberty Media. Então é nisso que o Ross Brawn precisa focar. Porque, gente, a temporada da Fórmula 1 é até uma boa temporada, com corridas bastante interessantes. Mas se a Fórmula E oferece shows ruins, o que é o GP de Mônaco, então? Em tese, deveria ser o maior show da Fórmula 1 e é uma das coisas mais chatas do esporte a motor. Até para mim, que respeito muito e tenho muito respeito realmente pela história, pelo formato, pelo local, por tudo que acontece ali. E até pela parte política da coisa. A gente sabe que a Fórmula 1 envolve muito a personalidade dos seus jogadores políticos, muito mais do que qualquer outra categoria. O GP de Mônaco, esse ano, então, foi uma das piores corridas do
dos anos recentes. Quer dizer, se a Fórmula E tem um show ruim, o que é o GP de Mônaco então? O Ross Brown precisa dar um jeito de tornar a Fórmula 1 mais atraente e parar de tentar usar de práticas antigas e retrógradas, que é diminuir outras categorias. A Fórmula 1 não precisa disso. Ela não tem na Fórmula E uma rival, uma concorrente. Pelo menos não direta, apesar de ter empresa mudando de uma para outra. Mas a Fórmula 1 precisa entender por que existe essa migração, por que existe essa mudança, por que estão procurando a Fórmula E e não ela. Esportivamente, como eu disse, a Fórmula 1 não vai perder espaço. Ela pode perder o espaço do dinheiro, o espaço dos patrocinadores, dos apoiadores. E ela está perdendo o que o Ross Brown fala num fórum da internet. É absolutamente irrelevante, chega até a ser chocante e quase que uma piada. Enfim, essa é a minha avaliação sobre essa situação. Vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. A gente volta, eu volto, ou em 2 semanas, ou então só no mês que vem. Depende de quando começarem as minhas férias. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais.